a isso. Todos esses nossos encontros, eu estou gravando as nossas aulas, tá? Por quê? Vocês sabem que eu falo demais. E eu gosto, a experiência que eu tenho como professor, eu prefiro pecar pelo excesso, tá? E quando nós estamos em aula presencial, eu autorizo os alunos a gravarem a minha voz exatamente por quê? Porque eu falo muito. E eu tento trazer o máximo de informações possíveis para que você, se você for fazer a OAB ou for fazer concurso público, até concurso para magistratura, se você quiser fazer, você terá condições de responder as questões, tá? Então esse é o compromisso que eu sempre faço. Pensando nisso, nas aulas presenciais, eu sempre autorizei os alunos a gravarem a minha voz. Como nós estamos em aula virtual, eu já estou gravando esse nosso encontro e eu vou disponibilizar depois no canal do meu YouTube, tá? É só vocês entrarem pelo Instagram, o Instagram meu é @kenio.resende. E lá já tem o canalzinho do YouTube. Só você clicar que vocês já vão direto para o YouTube, tá bom? Que aí no Instagram vocês vão vendo as dicas. Ontem eu postei dicas sobre o sursi penal, as 7 modalidades de sursi penal. Na maioria das vezes os professores só falam de 4 e eu trouxe 7 modalidades. Ainda fiz quadros mnemônicos do sursi penal e coloquei lá no Instagram, tá? De forma que vocês indo para lá e de lá indo para o YouTube. No YouTube eu estou gravando não só esses encontros, como também todas as matérias que eu estou ministrando agora, tá? Direito penal e também direito constitucional, além do processo penal. Então tem várias aulas lá e para vocês identificarem a matéria, eu sempre coloco a matéria do dia, tá? Então, por exemplo, a de hoje eu vou colocar lá processo penal, eu vou colocar processo penal, vou colocar procedimento, tá? Procedimento comum ordinário, ou vou colocar procedimento 1, porque caso a gente não consiga terminar na aula de hoje, na semana que vem a gente volta em procedimento, e aí vai ser procedimento 2, 3, por aí você vai, tá bom? Certinho? Podemos voltar? Pode sim. Sim, ok. Então, beleza. Pode continuar. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Antes de nós adentrarmos ao procedimento comum, eu vou falar para vocês algumas especificidades do procedimento comum sumaríssimo e do procedimento comum ordinário, tá? Primeiro, procedimento comum sumaríssimo. Isso está na Lei 9.099/95, tá? O artigo 61 nós já falamos sobre ele. O artigo 61, ele relata que é crime de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais. Então, não importa a pena da contravenção. Então, mesmo que uma contravenção seja maior que 2 anos, a pena máxima, mesmo assim, será de competência dos juizados, porque todas as contravenções são de competência do juizado. Bem como os crimes em que a pena máxima combinada não excede a 2 anos, tá bom? Ok. Na Lei 9.099, vocês têm que lembrar que tem algumas medidas despenalizadoras, tá? Uma delas está no artigo 74, que é a composição dos danos civis, tá? Então, veja, o artigo 74, ele fala o seguinte: a composição dos danos civis será reduzida, escrita e homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executada no juízo civil competente. E olha o parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Pessoal, essa transação, essa composição de danos civis, tá? Ela é extremamente importante, porque ela é uma medida despenalizadora. Tá? Então, veja, ela é aplicada quando? Ela é aplicada nas ações penais privadas e nas ações penais públicas condicionadas à representação. E veja que, neste caso, da ação penal pública condicionada à representação, se houver o acordo e o juiz homologar esse acordo entre as partes, esse acordo é tido como renúncia ao direito de queixa ou representação. Tá?
é tida como renúncia ao direito de queixa ou representação, ou seja, é uma causa extintiva de punibilidade, tá bom? Então lembre-se disso. Artigo 74, tá? Composição de danos civis. Então imagine, a pessoa comete um crime de dano, a pessoa acaba por culpa batendo, por culpa não, por dolo, ele acaba quebrando o meu celular, por exemplo, tá? Então veja, crime de dano. Se nós formos lembrar no crime de dano, o artigo 163 do Código Penal, a pena do crime de dano é de mínima de 6 meses, ou melhor, mínima de 1 mês e o máximo de 6 meses, ou seja, é crime de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, neste caso, se houver a composição de danos, haverá renúncia a esse direito, tá bom? Principalmente ali se for motivo egoístico, aí é ação penal pública, ação privada, ação penal privada, em que aí, havendo a composição, aí que sim, que será aplicado o artigo 74. No artigo 76, tá? Veja, havendo representação tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de penas restritivas de direitos ou multas a ser especificada na proposta, tá? Então, veja, aqui no artigo 76, nós temos a transação penal feita pelo Ministério Público, tá? Então, veja, e nós temos também um outro que é muito cobrado também em prova de concurso, que é o artigo 89 da Lei dos Juizados. O artigo 89 é o famoso sursi processual, tá? Sursi processual. Só um momento. Sursi processual. Ontem, pessoal, eu estava dando uma aula ministrando uma aula sobre a teoria das penas, e a gente estava falando sobre o sursi penal do artigo 77. E aí eu explicando para os alunos de ontem que existe várias diferenças entre o sursi penal do artigo 77 do Código Penal e o sursi processual do artigo 89, tá? Da Lei dos Juizados. Então, lembre o seguinte, primeira diferença, quando nós tratamos do Código Penal, do sursi processual penal, ou melhor, do sursi penal, do artigo 77 do Código Penal, nós temos uma teoria. A teoria adotada ali no artigo 77, a teoria é o sistema franco-belga, tá? Franco-belga é o adotado no artigo 77, que pressupõe que o acusado foi processado, foi denunciado, foi processado, foi condenado, foi imposto uma pena, e aí o juiz suspende a execução da pena, quando ele preencheu os requisitos do artigo 77. Ou seja, a pena não pode ser superior a 2 anos, não pode ser aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por esse tipo de direito no artigo 44 do Código Penal e etc. Tá? Então, veja, lá o sistema adotado é o sistema franco-belga, ok? Já nesse artigo 89, que os senhores estão vendo, foi adotado outro sistema. Foi adotado o sistema do Probation of the First Offenders Act. Tá? Já imaginou se eu coloque para vocês em prova, questão dissertativa, você diferenciar os sursis? Falando aí, começando a falar sobre os sistemas, sobre as teorias? Então, veja, no artigo 89 eu tenho a teoria, o sistema, né, do Probation of the First Offenders Act. O que isso quer dizer? Quer dizer que no artigo 89 o réu ele é processado, só que não há imposição de pena. Então, o juiz recebe, ao receber denúncia e o Ministério Público ofertou uma proposta de suspensão condicional do processo, o juiz, acatando, ele suspende o andamento do processo e deixa paralisado de 2 até 4 anos. Se nesse período de 2 a 4 anos o acusado não comete nenhum novo crime, aí terá extinta, será arquivado o processo, e esse acordo feito com o Ministério Público não gerará reincidência, não gerará maus antecedentes, coisa que acontece no sursi penal do artigo 77. Tá? Então, veja, todas essas são diferenças entre o sursi penal e o sursi processual. Então, veja,
que é o sursi processual? Olha o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual. Então, veja, quando eu falo de sursi processual, eu vou trabalhar com a pena mínima abstratamente combinada ao delito. Ok? Então, veja, quando essa pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, ou seja, qualquer lei, tá, que não dispuser de modo contrário, veja, o único legitimado, Ministério Público. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, ou seja, suspende o andamento do processo. Só tem aquela primeira audiência preliminar ali, o juiz já recebe a denúncia ali e já suspende. Não dá mais andamento. Não vai ter a oitiva de testemunhas, não vai ter memoriais, não vai ter sentença. Então, suspende o andamento do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não seja processado, não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Tá? Então, veja, este é o sursi processual, também uma medida despenalizadora da lei dos juizados. E olha o parágrafo primeiro. Aceita a proposta pelo acusado e veja, o Ministério Público vai ter uma audiência preliminar designada para esse fim, o Ministério Público vai oferecer a denúncia junto com a proposta de suspensão do processo, o acusado tem que ter advogado constituído, se não tiver, será nomeado um advogado para o ato, tá? E aí, se ele aceitar na presença do juiz, aí esse juiz vai fazer o quê? Ele vai fazer, ele vai receber a denúncia, ele vai receber a denúncia e vai o quê? Suspender o processo, tá? Submetendo o acusado a um período de prova sob as seguintes condições. Então, tanto o sursi processual como o sursi penal existem condições, é obrigatório as condições, tá? Quais são? Reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar e justificar suas atividades, tá bom? Pessoal, de forma rápida e simples, esses são os principais assuntos que eu queria falar para vocês sobre o procedimento comum sumaríssimo da lei dos juizados, tá? Então, aconselho a vocês depois a estudar esses artigos que eu comentei com vocês, o 61, o 74, o 76 e o 89, tá bom? Pelo menos esses artigos para vocês entenderem um pouquinho do procedimento, tá bom? Certinho? Olha só, agora eu vou falar para vocês, antes de entrar no procedimento comum ordinário, que é o procedimento mais completo que temos, nós vamos falar sobre o procedimento comum sumário. Tá? E só para lembrar também, pessoal, quando nós falamos de adoção de procedimentos, cai muito em prova de concurso as velocidades do direito penal. Primeira velocidade, segunda velocidade, terceira velocidade e quarta velocidade. Tá? O direito penal de primeira velocidade, nós temos aí o procedimento comum ordinário. Tá? O direito penal de segunda velocidade é o que nós estudamos agora. É um procedimento mais célere, mais rápido que a lei dos juizados. Tá? É considerado direito penal de segunda velocidade. Direito penal de terceira velocidade é o direito penal do inimigo. São as medidas defendidas pelo alemão Gunther Jacobs. Ou seja, considerar o terrorista como inimigo do Estado. Tá? Isso é direito penal de terceira velocidade. No direito penal, nós temos alguns casos que a doutrina fala ali na lei de tortura, ou melhor, a lei de terrorismo, melhor dizendo. E por último, nós temos direito penal de quarta velocidade, que é o TPI, é o Tribunal Penal Internacional, tá? Onde tem ali a atuação do TPI de acordo com o Pacto de Viena, tá bom? Só para lembrar os senhores, tá bom? Voltando ao nosso procedimento, falamos um pouquinho sobre o procedimento comum sumaríssimo. Agora nós vamos falar sobre o procedimento comum sumário. Pessoal, procedimento comum sumário, ele é um procedimento, então veja, é uma escada. O procedimento comum sumaríssimo, ele é rápido, ele é célere, ele tem menos garantias. Quando nós vamos para o procedimento comum sumário, é um procedimento um pouco mais moroso. Por quê? Imagine vocês,
Se eu for ouvir testemunhas, se a gente for indicar testemunhas ali no procedimento sumaríssimo, eu posso indicar até 3 testemunhas, tá bom? Quando eu vou para o procedimento comum sumário, eu posso indicar até 5 testemunhas, tá? Quando eu vou para o procedimento comum ordinário, eu posso indicar até 8 testemunhas, tá? Então veja que já tem uma diferença. No procedimento comum sumário, a audiência una de instrução de julgamento deve ser realizada 30 dias depois de feita a citação do acusado, tá? Onde ele apresenta ali a resposta à acusação, logo em seguida o juiz tem que marcar essa audiência. Tem que ser feita nos próximos 30 dias. No procedimento comum ordinário, esse prazo já vai para 60 dias, tá? Outra situação, o que eu tenho que lembrar para vocês? Tá. Pessoal, outra diferença. Não há previsão de diligências no procedimento comum ordinário, como prevê o artigo 402 do Código de Processo Penal, tá? Então, lá na audiência de instrução de julgamento, no final da audiência de instrução de julgamento, que é oral, no final, se tiver alguma dúvida, as partes, tanto as partes como o juiz, podem determinar novas diligências para sanar alguma irregularidade. E isso não acontece no procedimento comum sumário. Tá bom? E outra coisa, lá no procedimento comum ordinário, nós vamos ver que existe a possibilidade de apresentação dos memoriais de forma escrita. No procedimento comum sumário e no sumaríssimo, não existe essa previsão. Tudo é oral. Tá bom? Ok. Feito isso, até aqui, alguma dúvida? Ou podemos ingressar no procedimento comum ordinário? Estão dormindo, pessoal? Acordem? Não. Tudo ok. Então beleza, então ótimo. Então veja, eu vou entrar agora no procedimento comum ordinário. Só estou olhando aqui as pessoas que são presentes para eu colocar a presença depois. Pessoal, eu não faço, só para deixar claro a vocês, eu não estou fazendo chamada para não perder tempo, tá? Mas como eu tenho aqui a tela, e eu estou vendo exatamente todas as pessoas que estão assistindo a aula. Aí o que eu faço? Eu só faço, eu rolo essa lista aqui, eu vejo exatamente todas as pessoas que estão, pelo menos, logado, tá? Então essas pessoas vão ter o quê? A presença confirmada depois, tá bom? Então não pense que eu não estou, porque eu estou controlando sim a chamada de vocês. Ok. Então, beleza. Então, vamos lá. O Rubens está entrando agora. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Beleza. Pessoal, olha só. A partir de agora, o nosso objetivo é exatamente o procedimento comum ordinário. E é necessário que os senhores saibam tudo isso aqui que eu coloquei a vocês. Tudo sobre o oferecimento da peça acusatória, sobre o juízo de admissibilidade, sobre o recebimento da peça acusatória, citação do acusado, revelia, reação defensiva à peça acusatória, possível oitiva de acusação, absolução sumária, suspensão condicional do processo, designação de audiência e audiência única de instrução de julgamento. Tá? Então, veja, este é um primeiro esqueleto. Para que vocês visualizem o que nós vamos falar, imagine o seguinte: a pessoa cometeu um homicídio. Tá? Cometeu um homicídio. Então, tem uma fase pré-processual em quem vai atuar é o delegado de polícia, junto com o juiz das garantias, quando houver suspensão, acabar com essa suspensão e do FUX. Tá? Então, vai atuar o juiz das garantias nessa fase pré-processual. Quando chegar a fase processual, vai ter o juízo da instrução criminal, que vai receber a denúncia ou queixa, e aí vai começar todo o nosso procedimento. Tá? E aí, como nós estamos falando aí de homicídio, o melhor exemplo é falar de latrocínio, porque aí sim eu aplico o procedimento como ordinário. Porque no homicídio eu vou aplicar o procedimento do júri. Mas no latrocínio eu vou aplicar o procedimento como ordinário. Tá? E como funciona esse procedimento? É só você imaginar uma linha. Começa com o oferecimento da denúncia ou queixa pelo Ministério Público. Tá? Nesse caso, denúncia pelo Ministério Público ou queixa
pelo ofendido ou pelo ser prestante legal no caso da inércia do Ministério Público. Mas suponhamos que seja o titular da ação penal, o MP. Ele oferece a denúncia, o juiz vai receber essa denúncia, ele pode rejeitar ou receber. Se ele receber essa denúncia, ele vai determinar a citação do acusado. Então, vai imaginando a linha. Aí ele vai determinar a citação do acusado. Depois do acusado citado, esse acusado pode apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Depois desse, e ele pode juntar também documentos. Depois desse prazo de 10 dias, o juiz pode determinar a oitiva da acusação sobre os documentos juntados. Se ele não juntar documentos, aí o próximo passo é o juiz designar ele analisar todo esse conjunto probatório e ver se é caso de absolvição sumária ou se é de prosseguimento do processo. Se for caso de absolvição sumária, o processo vai acabar ali e naquele momento. Se ele entender que não estão presentes os requisitos ali do artigo 397, ele vai determinar o prosseguimento feito. Aí ele vai determinar o quê? A audiência una de instrução de julgamento, que nós já falamos, deve ser realizada no prazo ali de 60 dias. Nessa audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, tudo nessa ordem, com exceção do artigo 222 do Código de Processo Penal, que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Depois, perícia, o perito pode falar, apresentar a sua perícia, etc. Pode haver acareação, pode haver reconhecimento de pessoas de coisa, por exemplo, reconhecimento da arma utilizada no crime, tá bom? E depois pode haver diligências, tá? Poderá haver diligências. Se não houver diligências, já vai para a parte final da audiência ou instrução de julgamento, que é as alegações finais orais, ou seja, é forma oral. Então, vocês, como futuros advogados, no final dessa audiência, vocês vão simplesmente olhar para o juiz e vão falar todas as teses defensivas. Tá? Então, por isso que é muito importante que vocês já comecem a desenvolver a oratória agora, para que vocês desenvolvam também, acabem com medo de falar em público ou na presença de autoridades. Isso é muito importante, muito salutar a vocês, porque o procedimento é oral. Depois, o Ministério Público vai falar primeiro, depois vocês vão falar, a defesa vão falar como advogados, né? Depois disso, vai para o juiz já vai proferir a sentença também ali, naquele momento, de forma oral. E tudo vai ser gravado. Tudo vai ser gravado. Tá? E aí, nesse caso, o juiz proferindo a sentença em audiência, as partes já saem dali já intimadas da sentença. E já vai começar a correr o prazo para apresentação de recurso. Tá? Então, veja, essa linha do tempo que eu passei a vocês é uma forma simplória de visualização do procedimento comum ordinário. Então, vocês viram que começou com a denúncia do Ministério Público e terminou com a sentença do juiz, lá com base no artigo 387 do CPP. Tá? Então, lembre, esse é o procedimento. Ele é simples? Não, ele não é simples. E agora nós vamos aprofundar, tá bom? Isso era só para vocês terem uma visão do procedimento. Então, vamos lá. Primeiro, oferecimento da peça acusatória. Pessoal, o Ministério Público, para oferecer a denúncia, ele tem que respeitar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Tá? O artigo 41 do Código de Processo Penal fala o seguinte. Só um momento. A denúncia ou queixa conterá. Então, o que uma denúncia deve conter? Exposição do fato criminoso. Aos tantos dias, aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, fulano de tal, filho de fulano de tal, com RG tal, CPF tal, vai fazer a descrição da pessoa, filho de João, filho de Maria, tá? Residente domiciliado no endereço tal, às tantas horas daquele dia, na cidade tal, no bairro tal, consciente e voluntariamente praticou determinada conduta.
E aí ele vai especificar a conduta. Então, veja, isso é o quê? É a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Chegou na casa da vítima, tirou a arma e desferiu 3 tiros, acertando o tronco da vítima, sendo que um deles foi fatal, atravessou o coração. Então, veja, com todas as circunstâncias. Na denúncia tem que haver o quê? A qualificação do acusado. Nome, estado civil, profissão, se é brasileiro ou se não é, a residência dele, a filiação, RG, CPF, tudo isso, inclusive e-mail. Tá? Tudo isso faz parte da qualificação do acusado. Ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Pode haver uma denúncia sem apresentação do nome, da filiação? Pode. Isso pode, pessoal. Desde que haja elementos que possam individualizá-lo. Estou em aula. Então, veja. Quando nós falamos aqui em esclarecimentos pelos quais você possa identificá-lo. Imagine uma tatuagem, imagine uma deformação, tá? Porque não pode o Ministério Público simplesmente fazer a denúncia. Denuncio Zé do Caixão, moreno alto, lindo e sensual. Veja, ele tem que fazer a individualização da pessoa para os demais outros Zé do Caixões. Tá? É necessário que quando o Ministério Público for fazer individualização pessoal, tenha sinais característicos que faça a individualização dos indivíduos. Porque senão, qualquer pessoa que estiver naquele padrão, a autoridade policial, inclusive, poderia prender se houver uma sentença condenatória depois. Tá bom? Outro requisito da denúncia, classificação do crime. Isso é muito importante, depois para vocês entenderem, o artigo 383 e 384 do CPP. Emendatio libelli e mutatio libelli. Tá? Tudo isso tem a ver com a classificação do crime. O que é a classificação do crime? É o Ministério Público falar, ele cometeu o 155, o 157, o 213, o 121, o 129. Isso é classificação do crime. Tá bom? E quando necessário, o rol de testemunhas. Pessoal, o Ministério Público, para fazer a prova de qualquer coisa, precisa do rol de testemunhas. Precisa do rol de testemunhas. Tá? Então, veja, esses são os requisitos da sentença. Esses são os requisitos da denúncia, tá bom? Pois bem, além desses, tem... Oi, pode falar. Professor, é Código de Processo Penal, professor. Aí Código de Processo Penal, né? Artigo 41 do Código de Processo Penal. É porque está no material aí, Código Penal. Ótimo, eu já vou até mudar aqui. É exatamente Código de Processo Penal. Obrigado. Além desses requisitos, pessoal, a doutrina traz outros. Por exemplo, endereçamento da peça acusatória, tá? Que é qual o juiz competente para processar o acusado. Segundo, a redação em vernáculo, ou seja, em língua portuguesa, tá? A citação das razões de convicção ou presunção de delinquência, tá? A subscrição da peça pelo Ministério Público ou pelo advogado do querelante, sem olvidar da procuração com poderes especiais, ou seja, a assinatura ali, tá? E o recolhimento de custas no caso da queixa-crime, da ação penal privada, que é ação penal pública, o Ministério Público não precisa pagar custas, tá? Mas na ação penal privada, sim, tá bom? Pessoal, juízo de admissibilidade. Tá? O que é juízo de admissibilidade? Então, veja, suponhamos que o Ministério Público tem um caso em mãos, tá? Suponhamos que seja ali um roubo, ou que seja um latrocínio, ou um furto. O Ministério Público, ele pegou o artigo 41 e descreveu o fato de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Tá? Então, veja, ele ofereceu a denúncia para o juiz. Chegou para o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade. Tá? Então, antes que o juiz faça um juízo de admissibilidade, esse juiz ele tem um dever de fazer o quê? Eu sou o competente para esse caso? Imagine, pessoal, o Ministério Público oferece a denúncia de um crime militar. O juiz não é juiz militar, ele não é um auditor. Então, ele vai ter que declinar da competência e mandar para o juiz que o seja. Tá? Outra situação que nós já estudamos. Causas de impedimento e de suspeição do juiz. O juiz olha lá e vê que o acusado é o amante da sua esposa. Ele pode
receber essa denúncia? Não pode, tá? Suponhamos que seja a sua esposa advogando. Ele pode receber? Não pode. Tá? Então, veja, todas aquelas causas de impedimento do artigo 252, 253, 254 do Código de Processo Penal, o juiz ele tem o dever de analisar isso antes de receber a denúncia ou queixa. Tá? Então, isso é obrigatório do juiz. Tá bom? Agora, quando ele receber, vocês têm que lembrar da regra do artigo 396 do Código de Processo Penal. Tá? O juiz ele vai receber, tendo em vista ali o artigo 396 do CPP. O 396, pessoal, fala o seguinte, 396 e 396-A, tá? Ele fala o seguinte, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. E olha o artigo 396-A. Na resposta, aí ele já vai falar, no 396-A, ele vai falar da resposta do acusado. Mas é importante eu ler com vocês o 399, tá? O que o 399 fala? Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante ou do assistente, tá? Pessoal, o artigo 399 tem uma impropriedade, quando ele fala recebida a denúncia ou queixa. Na verdade, o artigo 399, ele é depois da resposta à acusação, tá? Então, foi uma impropriedade legislativa. Não deveria estar escrito recebida a denúncia ou queixa. Deveria estar o quê? O juiz, não sendo o caso de rejeição da denúncia ou queixa, ele vai designar o dia e hora para audiência. Tá? Então, fica registrado aí que o artigo 399, essa primeira parte, tem uma impropriedade técnica legislativa. Eles erraram. Tá? Então, quando a gente fala do recebimento, é o artigo 396. E veja, o juiz ele tem dois caminhos quando ele recebe a denúncia ou queixa. Ou ele vai receber ou ele vai rejeitar. E aí vem exatamente o quê? Quais são as causas de rejeição? Pessoal, as causas de rejeição estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, tá? Que é muito importante que nós leiamos neste momento. Tá? Então, vamos lá. 395. Olha só. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Antigamente, tá? Antes de 2008, havia uma distinção na doutrina entre não recebimento e rejeição. Depois de 2008, isso acabou. Então, hoje é considerado como sinônimo. Não receber ou rejeição é a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, veja, o juiz ele vai rejeitar a denúncia ou queixa exatamente nesses casos. Tá? Inciso 1, inépcia da peça acusatória. Pessoal, quando que vai ser considerada inepta a peça acusatória? Se o Ministério Público não obedecer os requisitos do artigo 41. Se ele não obedece os requisitos, não coloca lá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, não faz a individualização do acusado. O juiz, ele vai julgar o que é inepto, ele vai rejeitar essa denúncia ou queixa. Tá? Nesse caso, denúncia. Então, é muito importante que vocês lembrem disso, tá? Que isso é inépcia da peça acusatória, tá? Isso são infringências do artigo 41. Lembrando a vocês, que também cai em prova de concurso que essa inépcia, ela pode ser sanada até a prolação da sentença. Então, mesmo que a denúncia ela seja lacunosa, isso gera nulidade relativa. Então, toda essa lacuna ou impropriedade, ela pode ser corrigida até a sentença. Tá? Depois, e aí, o advogado tem que alegar isso ali no momento dos memoriais. Se ele não alegar, aí terá precluído essa alegação e não tem como, tá? Artigo 172 do Código de Processo Penal, tá? São as nulidades sanáveis. Então, nulidade relativa,
tá? Regra geral é nulidade relativa. Agora, se for ilegitimidade de parte, o Ministério Público oferece denúncia, em vez de oferecer para Pedro, ele oferece denúncia contra Manuel, que são irmãos gêmeos. Nesse caso, a ilegitimidade de parte, ela vai gerar nulidade absoluta, tá? Nesse caso, é insanável, tá? Nesse caso, a qualquer momento, pode haver a alegação de nulidade absoluta desse e anular todo o processo, tá bom? Segundo caso de rejeição da denúncia ou da queixa, que é falta de pressuposto processual. Pessoal, vocês já estudaram que os pressupostos processuais são de duas ordens: pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade, tá? Os pressupostos processuais de existência são demanda vinculada pela peça acusatória, tá? Onde se exteriorize uma pretensão punitiva, ou seja, o único legitimado nas ações penais públicas incondicionadas é o Ministério Público, que deve ser feita por denúncia. Se for qualquer outra pessoa, falta o pressuposto processual, tá? De existência. Ele sequer é válido, ok? Segundo, órgão investido na jurisdição. Tem que ser um juiz de direito. Então, imagine, já teve casos em Goiás, antigamente, muito antigamente, que não existia internet, a comunicação da capital com o interior era muito difícil, em que uma pessoa chegou na comarca e passou por juiz durante o mês inteiro. Olha que absurdo. Então veja que aquela pessoa não estava investido no órgão de jurisdição. Nesse caso, todos os atos praticados por eles eram tidos por inexistentes. Tá? Outra situação, presença de partes que possam sair em juízo. Então imagine, o acusado, para ser acusado, tá? Ele precisa ter 18 anos completos. Então imagine que ele tenha, quando ele cometeu o crime, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele pode ser processado perante o juízo criminal? Não. Ele vai ser processado perante o ECA, perante o juízo da infância e juventude. Tá? Então veja, isso tudo tem a ver com pressupostos processuais de existência. Se a pessoa tem 17 anos, todo o processo é nulo, tá? E os pressupostos processuais de validade? Aí nós temos a competência e a imparcialidade do juiz, tá? Capacidade das partes de representação, tá? Não basta a pessoa ter 18 anos, é necessário que a pessoa seja defendida por advogado, tá? Que é a famosa capacidade repostulatória. A inexistência coisa julgada e litispendência, tá? E preempção. Então, tudo isso são pressupostos de validade. Só deixa eu aceitar aqui. Voltando. Outros. Falta de condições para o exercício da ação penal, pessoal. A falta de condições para o exercício da ação penal, na ação penal, nós temos ação penal genérica, aquelas condições genéricas e específicas, tá? Condição objetiva de primidade, de prosseguibilidade, etc. Isso faz com que a denúncia possa ser rejeitada, tá? E o último caso, falta de justa causa, suporte probatório mínimo para a ação penal. Pessoal, para que alguém seja processado, é necessário que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tá? Porque é muito sério o processo penal. É muito pesado o processo penal. Então, tanto é que, se nós formos analisar o processo penal, toda e qualquer pessoa, a partir do momento que ela é denunciada, acontece o problema da mídia. A mídia, a pessoa foi denunciada, a mídia já coloca para todos os ventos que a pessoa já foi até condenada. Ou seja, há aquele sentimento de que a pessoa cometeu aquele crime. Ou seja, há um etiquetamento odioso que deve ser evitado. Tá? Então, por isso que o juiz só pode receber uma denúncia com base na justa causa se houver prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Vocês poderiam até perguntar aquele caso da Elisa Samúdio, que o Bruno já está quase cumprindo a pena inteira e até hoje nunca foi encontrado o corpo. Tá? Mas veja, qual foi a prova da materialidade? Testemunhas, tá? Inclusive aquele testemunho daquele menor que falou, o macarrão pegou, a gente bateu nela, tal, etc, a gente matou e o macarrão deu um fim no corpo, tá? E aí, atrelou-se a isso, o exame de sangue, foi feito o exame de DNA, aquela mancha de sangue encontrada no carro do macarrão,
Tá? Então, veja, apesar de não ter encontrado o corpo da Elisa Samud até hoje, nós tínhamos o quê? Prova do cometimento do crime. Tá? Então, e indício suficiente de autoria, que foi exatamente os depoimentos. E aí, levou-se isso para o tribunal do júri e ele foi condenado. Tá? Não só ele, como todos os comparsas. Tá bom? Então, lembre, o artigo 395 são causas de rejeição da peça acusatória. Então, neste caso, o juiz ele tem dois caminhos. Ou ele rejeita ou ele recebe. Se ele rejeitou, ele vai rejeitar com base no artigo 395. Tá bom? Lembrando vocês o seguinte. Se ele rejeita, cabe recurso? Claro que cabe. Tá? Nesse caso, o Ministério Público, o recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito. Tá? Lembre-se disso. Agora, tem um dado. Se for da lei dos juizados, o recurso lá, pessoal, é o recurso de apelação, tá? Tá no artigo 82 da lei 999/95. Então, façam distinção. Se o juiz indefere, tá? Se ele rejeita a denúncia no procedimento comum ordinário, o recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se é a lei... Sim, pode falar. Mas o rese é só para acusatório ou para condenatório também? Evandro, olha só. É só quando o juiz rejeitar o recebimento da denúncia ou queixa. Ou seja, quem foi prejudicado? O Ministério Público. Lembre-se, outra coisa, vocês têm que lembrar que até esse momento o acusado não está sabendo que tem uma ação penal em andamento, porque ele ainda não foi citado. Tá? Então o Ministério Público só ofereceu denúncia. O acusado até pode saber que tem ali porque ele foi ouvido na delegacia, mas processualmente falando, ele ainda não foi citado. Tá? Então, neste caso, quem é o prejudicado? O Ministério Público. O Ministério Público ofereceu denúncia e o juiz não aceitou. Qual? Recurso rese, recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Tá bom? Artigo 581, inciso 1. Agora, se esse procedimento for da lei dos juizados, o recurso não é mais o rese, e sim apelação. Artigo 82 da lei 9.099/95. Tá bom? E lembre, o prazo do rese no procedimento comum, o prazo de você apresentar o rese é 5 dias. A apelação lá no juizado são 10 dias. Então, difere. Ok? Olha as consequências. Se o juiz indefere e o Ministério Público entra com rese, tem duas súmulas do STF, a súmula 707 e a 709, que vai falar para nós o seguinte: é obrigatório, o juiz ele tem por obrigação mandar intimar o acusado, tá? Para que ele fique ciente que o Ministério Público entrou com a ação e que o juiz rejeitou essa denúncia e que o Ministério Público está recorrendo para o tribunal e que ele tem o direito de constituir um advogado para quê? Para acompanhar esse recurso no tribunal para que o tribunal não receba. Tá? Então, nesse caso, o juiz não pode nomear de pronto um defensor ao acusado. E muito menos esse juiz pode determinar que esse processo suba sem dar ciência ao acusado. Tá? Súmulas 707 e 709 do STF. Lembre-se disso. Rejeitou denúncia? Tem que mandar intimar o acusado. Porque é interesse do acusado que o tribunal não receba. Porque se o tribunal receber essa denúncia ou queixa, ao receber a denúncia, será causa interruptível de prescrição, de acordo com o artigo 117, inciso 1. Tá? Esse recebimento da denúncia ou queixa lá pelo tribunal é causa interruptível da prescrição. Então, por isso que o juiz tem que determinar a intimação desse acusado para que ele constitua um advogado, ou se ele não quiser, ele vai nomear um advogado a ele. Tá bom? Certinho? Agora, o contrário. E se o juiz receber a denúncia ou queixa? Se o juiz recebe, não cabe nenhum recurso. Não existe nenhum recurso previsto no Código de Processo Penal. Tá? Só que aí, neste caso, entende-se que o acusado ele pode entrar com o quê? Com o HC, habeas corpus, tá? Pedindo o trancamento do processo penal. Tá? Então, veja que isso é possível, não tem recurso. Professor, mas o HC não é um recurso? Não.
Tecnicamente, o HC é uma ação autônoma de impugnação, tá? Então, lembre-se muito bem disso. O HC é uma ação autônoma de impugnação, não é recurso. Tanto é que vocês, quando forem advogados e ingressarem com habeas corpus, os senhores vão entrar com autos apartados, ou seja, não é uma peça que você coloca dentro daquele processo. Vai formar autos suplementares, ok? Voltando. Pessoal, então vejam. Então, falamos sobre o oferecimento da peça acusatória, falamos sobre o juízo de admissibilidade, falamos sobre o recebimento dessa peça acusatória, tá? Da rejeição, Ah, tá. O que eu preciso falar aqui para vocês ainda sobre o recebimento da peça acusatória? Quando o juiz recebe essa peça acusatória, ele recebeu a denúncia ou queixa, vai determinar a citação do acusado. E aí o acusado vai apresentar a resposta à acusação, vai apresentar a defesa. Depois que ele apresenta a defesa, esse juiz, ele pode voltar atrás e não receber mais a peça acusatória? O STF entende que não pode, porque há uma preclusão pró-iudicado, ou seja, uma preclusão para o juiz. Se ele recebeu lá atrás, acabou. Ele pode absolver, mas rejeitar ele não pode, tá? Mas tem parte da doutrina que entende que pode ser feito sim, porque quando o juiz ele recebe, ele faz um juízo precário. E agora, quando o acusado apresenta a sua defesa, aí ele tem condições de receber ou não essa denúncia. Mas veja, isso é entendimento minoritário, porque o STF entende o contrário. Entende que, uma vez recebida a peça acusatória, ele não pode, lá na frente, rejeitá-la. Pode aplicar a absolvição sumária, que é um julgamento antecipado da lide, tá? Mas rejeitar lá na frente, ele não pode. Segundo, esse recebimento da denúncia ou queixa é necessário, com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que o juiz fundamente por A mais B o porquê que ele está recebendo essa denúncia? Não, tá? Não. Tanto é que tem decisões precedentes do Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal que o juiz sequer falou que recebe a denúncia ou queixa. Ele simplesmente fez o quê? Determinou a citação do acusado. Ou seja, é um recebimento implícito. Ou seja, não precisa de fundamentação. Não precisa de fundamentação. Tá bom? Consequências do recebimento da peça acusatória. Pessoal, aqui nós temos algumas consequências que eu queria mostrar a vocês. Olha as consequências. Primeira consequência, fixação de competência por prevenção. Tá? Segundo, prevalece o entendimento de que não é a propositura da peça acusatória que instaura a ação penal, mas sim um recebimento do juiz, diferentemente do que acontece lá no cível, tá? Terceira consequência, interrupção da prescrição, tá? De acordo com o artigo 117, inciso 1 do Código Penal, tá? Então é muito importante que vocês lembrem dessas consequências no direito processual penal, que são diferentes lá do processo civil, tá bom? Extinção do processo. Pessoal, a partir do momento que há o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Existe a extinção do processo de forma normal, existe a extinção do processo de forma anormal, tá? De forma normal, é lá no final com a sentença condenatória ou absolutória. Então, o processo vai se extinguir de forma normal com a sentença condenatória ou absolutória. E anormal? São as situações que podem acontecer antes. Tá? Exemplo, causas extintivas de punibilidade. Morte do acusado, o acusado morreu, abolício crimes, anistia, tá? Dada pelo Congresso Nacional. Tudo isso são formas anormais de extinção do processo. Tá bom? Acontece antes de uma sentença condenatória, condenatória ou absolutória, ok? E veja, sobre o recurso cabível, né, do recebimento da peça acusatória, já avisei a vocês que... Oi, pode falar. Só pode me dar um exemplo de anistia? O caso dos bombeiros. Gente, um caso ótimo é o caso dos bombeiros que fizeram greve. Os bombeiros que fizeram greve, o militar que faz greve, aconteceu tanto no Rio de Janeiro como depois aconteceu lá no Nordeste. Não me recordo qual o estado do Nordeste. Do Rio de Janeiro veio uma lei
e extinguiu, anistiou, melhor dizendo, a pena. Tá? Anistiou o crime praticado por eles. E aí depois teve um outro movimento paredista, militares no Nordeste, que o processo está seguindo. Por quê? Porque não foi aplicado a eles. Então veja, imagine, a pessoa é militar, não pode fazer greve e fez greve, cometeu o crime. Então, nesse caso, ele vai ser processado? Vai ser processado. Então, ele foi denunciado, está apresentando defesa, etc. Antes da sentença condenatória, vem o Congresso Nacional, que isso é competência do Congresso Nacional, não é competência do presidente da República. A anistia é competência do Congresso Nacional, é mediante lei. Vem e eles simplesmente anistiam este crime. Tá? Nesse caso, é uma extinção anormal do processo. Tá bom? Então nós não falamos haveria sobre... então não haveria um argumento legal, assim, legal que eu digo, extra, né? Esse que o senhor falou, para a gente poder conseguir essa anistia. Como? Uma argumentação do advogado ou Não, outra. Não existe. não Só eles. existe possibilidade, porque a anistia é dada pelo Congresso Nacional. Então, assim, se você tiver um deputado que seja seu amigo ou senador, e você cometer um crime, e você chega lá, por favor, faz um projeto aí, quem sabe aprova tal, e aí eles apresentam o projeto de lei, esse projeto de lei é aprovado pelas casas do Congresso Nacional e sancionado depois pelo presidente da República, acabou, tá? Mas veja, a anistia é competência do Congresso, é mediante lei. Tá? Então você tem que ver as pessoas que podem propor esse tipo de projeto lá, tá? Mas isso é lá. Advogado não tem como fazer nada. Agora, nós temos os casos de graça e indulto. Tá? Lembra do indulto natalino? Isso é competência, sim, do presidente da República por decreto. E isso um advogado pode fazer, pode provocar o presidente da República para que ele faça. Tá? O indulto é coletivo e a graça é individual. Então, o seu cliente, se estiver numa determinada situação, você pode peticionar para o presidente da República pedindo uma graça para ele, tá? Para que ele seja agraciado, tá? Aí é diferente. E também é uma causa extintiva de punibilidade, a graça. Professor, Sim. nesse caso aí entra aquela questão aí que houve agora do caso do coronavírus, onde os advogados do Luiz Estevam, né, entrou com a ação para que ele saísse do presídio e ficasse em casa por ser maior de 70 anos, se não falha a memória, 60. E com essa ação, o Supremo, acho que não. os demais, não foi? Os demais idosos. Não, Inácio, não tem nada a ver, não, tá? Não tem nada a ver. Veja, uma coisa é causa extintiva de punibilidade, tá? Causa extintiva de punibilidade, Inácio, você lê depois o artigo 107 do Código Penal, que ele vai listar quais são as causas extintivas de punibilidade, tá? Abolição do crime, graça, indulto, anistia, prescrição, decadência, morte do ofendido, ou morte do acusado, tudo isso são causas de extinção de punibilidade. O que aconteceu nesse exemplo foi o que? A pessoa já foi condenada, está cumprindo pena, e ele pediu o seguinte, lá nós estudamos isso, no Código de Processo Penal, no artigo 318, existe o que? A prisão domiciliar. Foi o que ele pediu. Ele pediu para quê? Que, como ele é uma pessoa de risco, ele pediu para que ele continuasse cumprindo a pena em sua casa, tá? Então veja que é completamente diferente de uma causa extintiva de punibilidade. O que ele quis... Entendi. Eu só queria dar o exemplo que no caso dele, que ele conseguiu isso, acarretou para os demais presos, né, da idade avançada, né? Mas não acarretou não, viu? A gente estava fazendo uma comparação essa semana mesmo, que as pessoas que têm condições de contratar um advogado, conseguiram sim, estão em casa por causa dessa quarentena, mas tem várias pessoas que também estão em situação de risco e não conseguiram esse benefício. Tá? Infelizmente, não foram todas as pessoas que estavam naquela mesma situação foram agraciadas com esse benefício. Não foram, não. Infelizmente, não. Tá? Inclusive, professor, hoje passou uma notícia que no complexo penitenciário da Papuda tem mais de 250 detentos que estão contaminados, né, com a Covid. Iramar, no intervalo, eu acessei o G1 e vi, fiquei assim, estarrecido. Hoje,
Hoje, nas últimas 24 horas, morreram quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas. E todas as projeções mostram que o pico está muito longe. Então, assim, gente, eu espero, veja que a gente já está chegando, a gente já ultrapassou a China e já estamos no patamar da Itália e da Espanha de há 15 dias atrás. Então, veja, eu acho que o pior está por vir, tá? Então, assim, eu peço demais a vocês que se tomem todas as precauções possíveis, for sair de casa, use máscara, use o álcool em gel todas as horas, tente evitar apertar a mão de qualquer pessoa, tá? Pegou em dinheiro, pegou em qualquer outra coisa, vai lá, usa o álcool em gel, porque assim, o pior está por vir, tá? Infelizmente, o trem tá feio, não tá bom não, tá? Pessoal, olha só, seguindo aqui o meu itinerário, para a gente terminar o procedimento comum, nós vamos falar agora exatamente o que? Da citação do acusado. Tá? E como eu falei para vocês que a gente ainda não falou sobre as comunicações dos atos processuais, eu vou deixar para falar sobre a comunicação exatamente aqui. Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos terminar o procedimento comum ordinário e eu vou falar, vamos começar falando sobre a comunicação dos atos processuais, falando sobre citação, sobre intimação e sobre notificação, sobre carta precatória, sobre carta rogatória, sobre carta de ordem, tá? E depois a gente volta na revelia e seguintes. Então, peço a vocês que estudem esse material, porque é muito importante. Vocês estudando antecipadamente, quando vocês chegam nas aulas, vocês vão ter muitas dúvidas, vocês vão participar, e na hora que vocês terminarem os nossos encontros, vocês vão sair falando, poxa, eu aprendi alguma coisa, tá? Então, para que isso aconteça, é necessário que vocês façam as suas tarefinhas. Estude em casa. Tudo isso, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente adentra nos procedimentos. Ok? Tranquilos? Alguma dúvida? Professor, Oi. você pode repetir, por gentileza, o endereço do YouTube do senhor? Pessoal, é só vocês irem no Instagram, tá lá, @kenio.rezende, é o meu endereço do Instagram. Na hora que vocês me seguirem lá, já tá lá o link. É automático, já vai direto pro YouTube, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Podemos encerrar a aula? Sim. Então, boa noite. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se cuidem, porque o pior ainda está por vir, tá? Então, se cuidem, tomem o máximo cuidado. Temos que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar com muito cuidado a partir de agora, tá bom? E eu espero todos os senhores na semana que vem. Um abraço. Um abraço, boa noite. Boa noite. Um abraço, boa noite, professor. Boa noite.